Vamos deixar o like, comentar, compartilhar e, claro, se inscrever no nosso canal, porque as negociações da SAF seguem firmes e fortes. Eu vou trazer detalhes exclusivos. Rayan pode ficar até o meio do ano e você vai entender por quê. E on fire, a Admar está on fire no mercado, com muitas negociações e um caminho que o Vasco está tomando nessa temporada bem interessante. Hoje que é dia de jogo, o Vasco enfrenta o Flamengo 9h30 no Maracanã pelo Campeonato Carioca. E bom, a gente vai falar principalmente aqui sobre mercado da bola, né? Tem saída confirmada e tem chegada confirmada também. Estou falando de Rayan e de Brenner, né? Vamos falar aqui sobre Inestrosa também, que está bem próximo aí de ser anunciado como jogador do Vasco da Gama. Vamos falar também sobre um lateral de Cabo Verde, na mira do Vasco da Gama. Enfim, tem bastante coisa aqui pra gente atualizar. Tudo isso e muito mais agora, então vamos embora. Vamos pra cima, papai, porque hoje é dia de muita notícia. O experiente, 47 anos, é experiente já de ações do mercado de investimentos, bancário, herdeiro Marcos Faria Lamáquia, 47 anos. O grupo que ele administra vem negociando com o Vasco da Gama, não é nenhuma novidade para você, torcedor. 4 etapas já foram concluídas e algumas outras ainda restam. Dentre elas, governança e também valuation, o valor da empresa. Essa, para mim, vai ser a etapa mais difícil de ser negociada, porque o Vasco está valorizando a sua marca nos últimos meses. Se não, vejamos. Sucesso desportivo. Sim, houve sucesso em 2025. O Vasco bateu finalista da Copa do Brasil. O Vasco está de novo disputando uma competição internacional pelo 2º ano consecutivo. O Vasco agora veste Nike. Sim, a Nike, a maior empresa do mercado, está no Vasco. Rayan está para ser vendido por mais de 40 milhões de euros. A operação pode totalizar 50 e eu vou explicar daqui a pouco você por que e como. O Vasco está em recuperação judicial, já sabendo o investidor, e essa etapa ele já cumpriu, porque ele já passou a parte do bloco de recuperação judicial, já entendeu como foi feito todo o processo, o que vem pela frente. Qual é o valor dessa empresa? 1, 2, 3 bilhões? O Vasco sabe que com o investidor, seja ele Marcos Lamáquia, filho do Roberto Lamáquia, ou outro, mas hoje é o Lamáquia quem está muito avançado no processo, o processo irá acelerar. Se o Vasco hoje faz negociações, por isso eu brinquei na thumb, do Admar está on fire, buscando negociações que tragam para o Vasco um conforto, possibilidades, fluxo de pagamento, atendendo às demandas do técnico Fernando Diniz, do diretor técnico Felipe Loureiro e principalmente encaixando no orçamento montado pelo Carlos Amodeu com o presidente Pedrinho. Com o investidor, a figura muda, porque você pode acelerar vários processos. A aquisição de jogadores, a prateleira onde você vai alcançar esses atletas, o investimento no nosso CT, tudo isso com o investidor vai ser potencializado. Porém, dentro de uma responsabilidade, o Vasco vem fazendo negociações que ele consegue arcar e principalmente mostrando ao mercado que não tem caloteiro, que tem pessoas sérias hoje no comando do Vasco e que são pessoas que pagam as suas dívidas contraídas. Então, hoje, o Vasco consegue abrir portas que não conseguia anteriormente. Com grandes empresários, como o Bertolucci, por exemplo, que está trazendo o Brenner para o Vasco, atravessando uma negociação que o Boca Juniors tinha como certa do Inestrosa, fora outras que o Vasco vai fazer numa segunda janela, podendo segurar o Rayan até o meio do ano. Isso é um golaço, porque o moleque sabe que o Bournemouth tem interesse, ele quer jogar na Premier League, a família já comunicou isso ao Vasco da Gama, o empresário dele e também o investidor, eles querem reaver o dinheiro, claro que sim, faz parte do negócio, só que o Vasco não está abrindo mão
da sua parte, 70% do negócio. O Vasco tem 70%, o Rayan tem 10%, o empresário 10% e o investidor 10%. Claro que são dinheiros que mudam a vida dessas pessoas, de todas. Do Rayan, do empresário, do investidor. Mas todas as pontas precisam estar satisfeitas. Hoje o Vasco, com o que foi oferecido pelo Bournemouth, não está satisfeito. Ficar com a fatia do bolo em torno de 25 milhões de reais, tendo que deduzir impostos, pagar comissões, esquece. O Vasco não trabalha com isso. Agora, se a proposta for líquida, olha, o Vasco vai receber entre 28 e 30 milhões de euros, limpo, tudo do Vasco. Aí a coisa muda de figura, porque aí você tem a parte do empresário, do investidor, do atleta, partes que serão pagas pelo Bournemouth, ou se alguém abrir mão. Mas há um entendimento dentro do Vasco, o Fernando Diniz é o primeiro a levantar essa bandeira, de que o Bournemouth não seria a melhor porta de entrada para a Europa. Vou trazer uma informação exclusiva para você. Durante as rodadas de conversas do Vasco com o staff do Rayan, foi dito pelo Vasco o seguinte: se essa proposta enviada pelo Bournemouth fosse feita pelo Real Madrid, pelo Barcelona, o Vasco até faria um esforço maior para atender o desejo dele a jogar num grande clube. Mas não é ainda o grande clube que o Rayan merece. Rayan é um atleta de potencial gigante e que ele pode, numa segunda janela, aqui no meio do ano, daqui a pouco, pegar um grande clube. Óbvio que existe a parte financeira que desperta muito interesse, existe o risco do futebol, de alguma contusão, tudo isso é levado em consideração. E está jogando a Premier League de qualquer forma. Mas os grandes não vêm agora buscá-lo. O Arsenal, o Liverpool, o City, o United, com toda a sua história. Falando só de Premier League, já que ele deseja muito jogar por lá. Mas o Vasco entende que se conseguir ficar com o atleta até o meio do ano e ele performando como vem performando, e já começou a temporada metendo 2 gols, imagina, amanhã no Clássico, mete gol. Isso é bom pra cacete, isso faz o moleque subir de nível. Enfim, as negociações continuam para que o Rayan siga no Vasco pelo menos até o meio do ano, né? Em relação ao Marcos Lamáquia, negociações pararam, não quer dizer que não vão acontecer, não. Por conta de recesso judiciário, elas deram uma parada, mas não esfriaram. Elas foram muito aceleradas no final do ano passado e há um entendimento dentro do Vasco que elas podem ser concluídas ainda no primeiro semestre. Eu tenho uma informação de dentro do Vasco, do ambiente, do vestiário do Vasco, que, abro aspas, já foi dito algumas peças importantes do Vasco que até o segundo semestre o Vasco tem um novo investidor. Tudo vai depender da negociação que vai acontecer na sequência, da negociação com a Câmara de Arbitragem, com a própria EICAP lá na frente, mas há um entendimento de que, com a velocidade que o grupo do Lamáquia está trabalhando, que nesse primeiro semestre a negociação será fechada e o Vasco terá um novo investidor. Será? Aí o Admar Lopes, que tem feito um trabalho fantástico, tem erros e acertos. Matheus França foi um erro. A diretoria do Vasco avalia, inclusive, se segue com o atleta ou não. Diniz defende que vai recuperá-lo e tenta de todas as formas. Não tem tido êxito. Não depende só do Diniz. Mas Cuesta, Robert Renan, Andrés Gomes, que já foi comprado com 6 meses só de Vasco, chegada dos novos reforços. Será que a balança está boa ou não com poucos recursos? Imagina com recursos, hein? Falando em recursos, cara, a questão envolvendo o David e o Vitória, e outros clubes que procuraram o David, é o alto salário dele, ganha mais de 700 mil reais no Vasco. Vamos agradecer a Alexandre Matos, que fez esse belíssimo contrato com o David, que pode sentar no contrato. Mas não vai ser bom negócio para ele sentar no contrato, não. Enfim, para o Vasco é péssimo, mas para ele pode ser pior ainda, porque quando acabar o contrato, quem vai querer o David? Um grande abraço, muito obrigado pelo seu carinho, fica com Deus e não esquece, dedo no like, comenta, compartilha e se inscreve no nosso canal. Tchau, tchau, até amanhã. Amanhã é dia de clássico, a gente vai falar muito sobre Vasco e Flamengo. Tchau, tchau. Bom, vamos começar falando sobre Brenner. O Brenner será jogador do Vasco, a negociação que estava praticamente sacramentada
agora foi finalizada, né? O Brenner, inclusive, se despediu hoje da Udinese, né? Já se despediu lá dos seus companheiros, dos funcionários do clube italiano e embarca aí no Rio de Janeiro, embarca para o Rio de Janeiro nos próximos dias para poder assinar o seu contrato com o Vasco e se apresentar no Gigante da Colina. Brenner, que é um jogador desejo, né, de Fernando Diniz, já trabalhou com o Fernando Diniz no Fluminense e também no São Paulo. O Diniz queria a contratação desse atleta, o Vasco consegue fechar a contratação do Brenner. Brenner chegando aí no Vasco da Gama, reforço para o ataque, né? O Vasco que perdeu o Verratti, tá perdendo também o Ryan, que tá indo embora, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas trouxe o Brenner e tá trazendo também o Inestrosa, né? Inestrosa também já é aguardado aqui no Rio de Janeiro para poder assinar com o Vasco da Gama, colombiano aí, destaque do Atlético Nacional, que está chegando aí no Vasco da Gama. E quem conhece o Inestrosa e falou sobre ele nas redes sociais foi o ex-volante Felipe Melo. Felipe Melo chegou a trabalhar com o Inestrosa no Palmeiras, porque o Inestrosa passou ali pela base do Palmeiras. E Felipe Melo cravou ali que essa contratação é uma contratação nível Libertadores, que o Vasco mandou muito bem na escolha do nome do Inestrosa. Confira o que disse o Felipe Melo. Falar um pouquinho para vocês do Inestrosa. É Marino. No Vasco. Eu já tinha tido essa informação tem alguns dias. E o chapéu do Vasco no Boca, né? Acho que já estava fechado com Boca, não pagaram, alguma coisa assim, e o Vasco conseguiu. Ainda não é oficial, mas parece que está bem próximo. Contratação espetacular para o Vasco. Eu joguei com ele quando eu estava no Palmeiras, ele subiu e treinou várias vezes conosco no Palmeiras, o Marino, né, o Inestrosa. Já se demonstrava um jogador muito bom, principalmente no contra um, rápido, forte. Cara, assim, se confirmar, que contratação do Vasco. É uma contratação nível competições como Libertadores, né? Imagina. Realmente é top. As equipes se movimentando, né? E sem dúvida é uma contratação que sobe o patamar do Vasco. Agora, e é uma realidade, não é uma aposta, né? É uma realidade. Se jogar aquilo que se espera, ó, sobe o patamar do Vasco de uma maneira incrível. Muito bom jogador. Então tá aí, né? Todo mundo realmente colocando o Inestrosa como uma grande contratação do Vasco para essa temporada. Tomara que dê certo. Mas, além do Brenner e além do Inestrosa, o Vasco deve buscar mais um atacante assim que sacramentar a venda do Ryan. Assim que a venda do Ryan for concretizada, o Vasco vai ao mercado para contratar mais um atacante. E essa venda do Ryan está muito próxima, né, de ser sacramentada. O negócio já está fechado e Ryan está muito perto, né, de deixar o Vasco da Gama. O Bournemouth da Inglaterra e o Vasco estão debatendo ali os termos finais da operação para poder concluir esse negócio. Inclusive o atacante não vai para o jogo hoje contra o Flamengo, né, no clássico lá no Maracanã. O Vasco entende que fez de tudo para manter o Ryan. Foram inúmeras conversas de Pedrinho, Felipe e Fernando Diniz nos últimos dias com o atacante e também com o staff do atleta. Mas o clube inglês já havia convencido o atleta a aceitar a proposta de 5 anos de contrato. O Vasco tentou, né, ali fazer o Ryan aguardar uma proposta no meio do ano, mas, gente, é muito dinheiro, é muito difícil também. Enfim, quem sou eu para julgar, né? É muito fácil a gente recusar uma proposta que não é pra gente. Agora, quem tá ali vendo a oportunidade passar, aquele tanto de dinheiro na frente, a oportunidade de mudar a vida da família, de mudar a própria vida, enfim, é muito difícil recusar uma oferta dessa. Enfim, o staff do Ryan não queria que o Ryan nem atuasse contra o Maricá na estreia do Carioca, porque ali as negociações já estavam avançadas, né? Mas o Ryan bateu o pé, quis jogar e fez ali praticamente a sua despedida, né,
com a camisa do Vasco da Gama. Com tudo finalizado, o Ryan vai receber um salário maior do que recebe no Vasco. O jogador havia se tornado desde dezembro o segundo maior salário do elenco do Vasco. Lá na Inglaterra vai receber ainda mais. E a proposta do Bournemouth, de 5 anos de contrato, seduziu, né, o jogador de todas as maneiras para se transferir nesse momento. Enfim, faz parte. Uma boa sorte aí para o Ryan na sequência da sua carreira. É claro que a gente fica chateado porque é um baita de um talento que se despede aí do Vasco da Gama. Bom, para finalizar esse vídeo aqui, vamos falar sobre um lateral da seleção de Cabo Verde que o Vasco tem interesse. O Vasco tem interesse na contratação de Wagner Pina, do Trabzonspor da Turquia. O jogador de 23 anos de idade está no radar de Admar Lopes, que entrou em contato com o clube turco e busca um empréstimo com opção de compra. As negociações ainda estão em fase inicial. Já pensou um jogador de Cabo Verde no Vasco da Gama? Vamos aguardar. Vou ficando por aqui, um grande abraço, saudações, até a próxima. Fui!